Quando Luka Doncic foi trocado no prazo final de 2025, não havia dúvida na mente de ninguém de que Nico Harrison cometeu um erro geracional. Não só trocou um jogador de franquia, mas também o desmereceu na saída, chamando-o de gordo e preguiçoso. Apesar de ser difícil afirmar que um jogador do nível de Luka é prejudicado pelo físico, isso pode ter algum fundamento. Quando você olha para a forma como Luka se movia aos 25 anos comparado com a forma como ele se movia aos 21, é como se estivesse assistindo a dois jogadores completamente diferentes. Luka tenta finalizar com dificuldade. Olhando para trás, foi uma crítica justa ao corpo dele e Luka percebeu isso. Como resultado dos comentários depreciativos, dos Lakers caindo na primeira rodada dos playoffs e ao ver Shai Gilgeous-Alexander, seu colega de draft, ganhar jogador mais valioso e campeonato antes dele, isso desencadeou um desespero em Luka nunca visto antes. A fome e o desejo de provar que ele pode fazer tudo o que seus colegas conseguem, e até mais. Luka estava decidido a superar o pior ano da sua vida. Neste vídeo, veremos 7 astros da NBA que arriscaram tudo. Luka Doncic. Quando fotos do novo e melhorado físico de Luka apareceram durante o verão, na minha cabeça, isso significava uma coisa. Ele está pronto para ter a melhor temporada da vida dele. Ele ouviu todo o barulho, todas as críticas ao longo dos anos, e depois de uma temporada decepcionante, ele se preparou para uma campanha histórica. O Eurobasket 2025 teve uma atuação impressionante de Luka, que dominou o torneio e foi o maior pontuador com grande vantagem. Alguns diriam que isso antecipa o que veremos a seguir. Luka disse que esse foi o verão mais importante da carreira, pois mudou totalmente seu estilo de vida. Em vez de jogar basquete 24 horas por dia, ele apertou o botão de reset e declarou, abre aspas, pela primeira vez na minha vida, eu não joguei basquete por um mês inteiro. Ao invés de ir para a quadra, ele treinou na academia. Levantamento terra, halteres, faixas de resistência, exercícios de agilidade e contratou um chefe para uma dieta rigorosa e saudável. Tudo isso resultou em Luka perdendo impressionantes 16 quilos e agora está na melhor forma de sua vida. Embora o fim dele com o Dallas Mavericks tenha sido unilateral, talvez isso seja melhor para ele no futuro. O choque e a traição o fizeram recuperar o foco, e agora ele conquistou mais nesta pré-temporada do que nas 6 anteriores juntas. Com isso, vem uma expectativa maior do que nunca. Luka está pronto para disputar o prêmio de jogador mais valioso e, com sorte, chegar ainda mais longe nos playoffs. Se ele não corresponder agora, mesmo se esforçando, as críticas serão ainda mais fortes. Desta vez, não haverá mais desculpas. Paul George. Já aconteceu de um jogador ver sua reputação desmoronar em apenas uma temporada? Antes de chegar a Filadélfia, George, quero dizer, ele nunca foi o jogador mais popular. Também nunca foi o menos popular. Ele era visto exatamente pelo nível de jogador que era. Um jogador muito bom, versátil, de nível All-Star que a maioria da geração mais jovem de alas admirava como um objetivo realista a ser alcançado. Ele é meio que o ala prototípico na era moderna. Em retrospecto, seu último ano como jogador do Clippers foi realmente muito bom. Ele alcançou sua melhor média em arremessos de 3 pontos e jogou 74 partidas, superando os últimos 5 anos. Isso ocorreu porque ele estava no último ano de contrato e precisava se destacar para garantir um bom salário. George até pediu o mesmo contrato de Kawhi Leonard para ficar em Los Angeles, mas não sei se isso inclui os acordos paralelos com a Aspiration. Mesmo assim, foi um absurdo o George ganhar tanto dinheiro. Ninguém achava que ele valia 200 milhões de dólares aos 35 anos, ninguém, exceto os Sixers. Assim que esse contrato foi assinado, todo mundo ficou confuso sobre por que os Sixers faria isso. Foi um erro desde o começo. Joel Embiid, sua principal estrela, já é um risco constante de lesão, e agora você paga 200 milhões para outro. Talvez acreditassem que as preocupações com lesões dele já tinham acabado. Ele jogou 74 de 82 jogos, mas nunca subestime o fenômeno do ano de contrato. Para quem não sabe, os jogadores normalmente se esforçam muito mais no último ano de contrato, porque querem receber um novo contrato. Então, as estatísticas deles e até mesmo o número de jogos disputados podem estar um pouco inflados. Esse foi o caso com George, porque ele jogou com várias lesões para mostrar a todos que ainda pode estar disponível. Na Filadélfia, ele voltou a se lesionar e foi exposto. Um ex-All-Star que faz mais podcasts do que joga, pois não consegue se manter em quadra.
George perdeu metade da temporada devido a uma infinidade de lesões diferentes, desde seus joelhos debilitados até uma distensão no adutor, uma lesão no dedo, várias injeções depois e ainda assim não estava apto para voltar. Por fim, ele escolheu a cirurgia artroscópica, um procedimento arriscado do qual poucos da sua idade se recuperaram. Ainda assim, pode ser sua única chance, sua última chance. Ninguém sabe se ou quando ele volta, mas recebendo mais de 200 milhões cada jogo ruim será analisado e cada derrota fará a diretoria questionar sua contratação. Lauri Markkanen chegou a Utah no verão de 2022, o ano em que o time decidiu desmontar tudo e recomeçar. Eles trocaram seus principais jogadores, Donovan Mitchell e Rudy Gobert, por uma grande quantidade de escolhas de draft e jogadores em troca. A maioria diria que Utah teve um ótimo retorno nessas trocas, incluindo Lauri Markkanen. Antes de chegar a Utah, ele estava perdido. Ele teve dificuldades para se encaixar, e seus treinadores não sabiam como usá-lo. A carreira de Markkanen estava em um limbo, mas Utah foi um novo começo e salvou sua trajetória. Markkanen saltou de um jogador de rotação com dificuldades para um All-Star em sua primeira temporada lá, vencendo o prêmio de jogador que mais evoluiu no processo. Ele acabou sendo recompensado com um contrato colossal de 4 anos no valor de 238 milhões de dólares. O problema foi que Markkanen não alcançou o desenvolvimento esperado. Na verdade, ele regrediu e viu seu papel diminuir após seu primeiro ano em Utah. Combinado com um histórico discreto e duvidoso de lesões, Markkanen pode ter um dos piores contratos de toda a liga. Ele está sendo pago como uma superestrela da franquia, mas está voltando a ser o jogador de apoio que já foi um dia. E além disso, ele joga basquete o ano todo. Desta vez, representou a Finlândia no Eurobasket e teve desempenho incrível. É como se toda vez que o Jazz pensa em trocá-lo, ele faz algo espetacular que faz eles repensarem a decisão. Já faz anos que é assim, então isso deixa o time em uma situação bizarra. O jogador que acreditavam capaz de levar a franquia aos playoffs já não parece mais esse cara. A organização ficou com um contrato caro por Markkanen, agora disponível para trocas, pois perderam a fé de que ele se tornaria uma estrela. Por outro lado, talvez ele tenha outro momento de brilho que faça com que eles queiram mantê-lo. É uma relação arriscada e eu diria tóxica. Enquanto o Jazz seguir medíocre, a fama de Markkanen como jogador perdedor vai persegui-lo sempre. Zion Williamson parece que toda a pré-temporada, desde que ele entrou na liga, todo repórter do mundo da NBA está constantemente de olho no peso de Zion Williamson. Parece que todo verão ele ou perde 25 quilos, ganha 25 de músculo ou está em alguma disputa judicial. Cara, é bom se sentir bem. Eu não me sentia assim desde a faculdade, ensino médio, de poder entrar na academia e simplesmente me sentir bem. A off-season de 2025 foi diferente, pois foi a primeira vez que o nome de Zion sumiu da mídia tradicional, e os paparazzi deixaram de seguir todos os seus passos. Então, o que isso significa? É porque Zion está focado e trabalhando para uma temporada de retorno lendária? Ou será que o mundo da NBA parou de se importar com ele? Acho que é mais o último caso. Seu talento e habilidades são inegáveis, mas anos de lesões o deixaram indisponível. Desta vez, no entanto, as coisas estão muito mais graves do que parecem. Apesar do contrato de 5 anos assinado em 22, os 3 anos finais não são garantidos. A partir da temporada 2025-26, se Zion perder mais de 22 jogos por ano, os Pelicans podem dispensá-lo sem penalidades financeiras. É uma cláusula rara, pois a maioria dos contratos da NBA, especialmente para uma escolha número 1 do draft, são garantidos. Mas para Williamson, os Pelicans fizeram um ótimo trabalho sendo cautelosos. Não acredito que ele será dispensado agora, pois é mais vantajoso trocá-lo do que deixá-lo sair de graça. Para Zion, este é um momento decisivo em sua carreira. Ele evitava perder jogos porque o time achava que valia a pena esperar por ele. Porém, o tempo está acabando. Com a reconstrução dos Pelicans prejudicada pela ausência de Zion, o futuro dele em Nova Orleans pode estar acabando. De que adianta o talento dele se ele mal está presente para usá-lo? Jonathan Kuminga. A maior disputa contratual dos últimos anos é entre Jonathan Kuminga e o Golden State Warriors.
Após 2 anos de negociações contratuais, com Kuminga acreditando que vale muito mais do que o Warriors pensa, o time fez sua oferta final no início de setembro. Bem, na verdade foram mais como 3 ofertas finais diferentes. 1. 2 anos por 45 milhões com opção do time no segundo ano. 2. 3 anos por 75 milhões com opção do time no terceiro ano. E 3. 3 anos por 54 milhões sem nenhuma opção. Pelo que vejo, o melhor negócio é o número 2. Ela oferece mais dinheiro por ano, mas Kuminga não gostou de nenhuma dessas opções e se manteve firme no que queria. Ao invés de opção de time, ele queria de jogador. Isso faz sentido, pois lhe dá mais flexibilidade e poder. No entanto, os Warriors se recusaram a dar isso a ele, já que ainda estavam hesitantes sobre se realmente queriam contar com ele no futuro. Essa tensão contínua entre Kuminga e a diretoria nunca vai acabar, com o último relatório revelando que os Warriors questionaram se Kuminga realmente queria estar aqui, ao que ele respondeu com uma pergunta própria: "Vocês realmente querem que eu esteja aqui?" Com opções esgotadas e o futuro dos Warriors em risco, é incerto onde Kuminga ficará. Claro, ele pode ser um buraco negro no ataque ou não se encaixar bem, mas isso não impede que se adapte a outros times. O valor de troca dele é surpreendentemente alto só pelo fato de ser um pontuador atlético talentoso de 23 anos cujo estilo de jogo é bem único na NBA atual. Com a renovação de Jimmy Butler, fica claro que os Warriors não queriam Kuminga como titular absoluto. Talvez eles nunca estejam. Scottie Barnes. Desde a saída de Kawhi e o êxodo do núcleo anterior dos Raptors, que incluía Pascal Siakam, Fred VanVleet, Norman Powell e OG Anunoby, o time tinha um objetivo em mente: reunir o máximo possível de jovens promessas e escolhas de draft, apertar o botão de reiniciar e começar uma nova era em Toronto. É praticamente como qualquer outra reconstrução, exceto que eles estão basicamente esperando por um único jogador dar o salto, Scottie Barnes. Ele se desenvolveu até virar um All-Star, mas ainda não conseguiu romper seu teto e alcançar o próximo nível. Entre os jovens do time, ele tem mais potencial e um conjunto de habilidades que o tornam o jogador ideal para ser a cara da franquia. Porém, até vermos um salto como o de Cade Cunningham, ainda não está claro se ele conseguirá carregar a franquia. Barnes assinou um contrato de 5 anos que pode pagar até 270 milhões, caso seja escolhido para um time All-NBA. Então, os Raptors colocaram todas as suas fichas no Barnes. O problema é que o sucesso ou fracasso do time está todo nas mãos dele, porque o resto do elenco, ou pelo menos a maioria dos caras, já atingiu seu teto. É improvável que R.J. Barrett, Brandon Ingram ou Jacob Poeltl evoluam, pois seguem os mesmos há anos. Acho que essa próxima temporada vai ser a prova final para Scottie Barnes. Se ele não levar o time aos playoffs numa conferência cheia de lesões, os Raptors devem reavaliar o jogador. Não tem como eles ficarem fora dos playoffs de novo, especialmente se continuarem saudáveis. LaMelo Ball. Se o TikTok fosse personificado na forma de um jogador de basquete, sem dúvida seria o LaMelo Ball. Tudo no jeito que ele joga, no jeito que ele fala, no jeito que ele se comporta. Isso representa o início de uma nova era do basquete. E em alguns círculos, ele pode ser o jogador mais popular do esporte. Em outros círculos, ele é considerado apenas um arremessador glorificado que não contribui para vitórias do time. Ambas as opiniões são um pouco extremas em direções opostas, e a verdade sempre está em algum lugar no meio. Sim, ele realmente tem uma tendência a arremessar muito, mas as únicas vezes em que os Hornets pareceram bem foi quando ele estava em quadra. Nos últimos anos, só tiveram uma temporada vitoriosa quando ele jogou 75 jogos. Mas em todas as temporadas desde então, LaMelo estava no banco assistindo e seu time estava perdendo. Recentemente, se você analisar os números de quando ele está em quadra e fora dela, os Hornets ficaram com saldo negativo de 12 pontos sem ele em quadra, mas apenas negativo de 4,7 quando ele estava jogando. Isso ainda não é bom, mas só pelo fato dele jogar, ele faz com que seus companheiros de equipe melhorem muito. Além dos dribles e lances de efeito, há um jogador com visão de jogo de elite, capaz de comandar o ataque como ninguém. Os problemas do Charlotte Hornets duram anos, e a organização é tão culpada quanto por não montar um time em torno de LaMelo. Elenco incompetente com várias lacunas antes de virar time de playoffs.
Mas há uma boa notícia. LaMelo fez cirurgias bem-sucedidas nos tornozelos e pulsos. E assim como outros times em reconstrução, como o Raptors, o Hornets tem uma chance real de chegar aos playoffs com tantas lesões afetando o leste. Esta é a chance perfeita para mostrar ao mundo que ele é realmente um jogador vencedor. Enfim, esses foram 7 craques da NBA com muito a perder. Eles têm muito em jogo. É hora de mostrar que podem ser o jogador que seus times esperam. Comente sua opinião. Consegue lembrar de outras estrelas ou jogadores de apoio que se encaixam nos critérios do vídeo? Comente aí. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos na próxima. Valeu!